Nesta aula de hoje a gente vai falar sobre precificação, né? Como precificar aí, colocar o preço do seu contrato de manutenção. E para ficar mais dinâmica a aula, para que vocês possam entender de forma melhor, eu dividi ela basicamente em três etapas, certo? Na primeira a gente vai falar nos casos que você for, né? Aqui tem dois tipos de pessoas aqui. O cara que é instalador e trabalha sozinho, às vezes tem até um ajudante ali, mas é aquele ajudante que não está todo dia com ele. É o cara que na maioria dos casos a gente pode dizer que são os autônomos, né? Os autônomos, os instaladores autônomos. E a gente tem a galera que já é MEI, que já tem funcionário, ou que é MEI está querendo, né, contratar funcionário, já está partindo para ME também, para microempresa. E assim, o que eu acho interessante aqui, né, todo mundo, né, tanto um quanto o outro, fazer todas essas aulas, porque nessa primeira aula aqui mesmo, né, sobre quanto cobrar no contrato de manutenção para instaladores autônomos, a gente vai falar, eu vou mostrar uma planilha aqui que eu vou deixar disponível, inclusive para vocês, algumas planilhas aqui que vão ajudar nesse suporte, não vocês, né, tá formando aí o preço de vocês de acordo com a região, de acordo com a demanda do local. Eu sei que cada região tem uma mudança, né? Tem uma variação assim no valor, não é nada exato em cada caso, mas eu vou ensinar aqui o que tem por trás disso, né? Como fazer esses cálculos, como chegar lá. Então, assim, vamos lá fazer essas duas etapas. A gente vai começar aqui pela questão dos instaladores autônomos, mas se você já é MEI também, ou tem uma microempresa já, vem comigo aqui que pode ficar mais claro para você quando a gente for lá falar na questão do MEI e do ME aqui, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui nessa planilha aqui, né, quanto cobrar no contrato no caso dos instaladores. Essa planilha foi eu que criei, eu vou, como eu falei, eu vou deixar disponível ela aí para você baixar e você tá calculando o custo do seu contrato. Mas basicamente a gente parte de três premissas aqui, de três fatores que a gente tem que colocar na balança, né? Primeiro aqui é o quanto você quer ganhar por mês. Deixa eu mudar isso aqui, eu vou colocar 3 mil aqui para dar um exemplo, né? Para ficar mais simples o exemplo aqui para você. Mas vamos supor que você trabalhe sozinho e você queira estar tá tirando aí os seus 3 mil reais por mês livres, certo? Para colocar no seu bolso 3 mil reais. A gente vai fazer também com 5 mil, que é uma das nossas propostas aqui, né? Da nossa mentoria. Mas vamos começar com 3 mil só para exemplificar. A gente parte de três premissas, então. O quanto você pretende tirar para você, né, para colocar no seu bolso, o quantas horas você quer trabalhar por dia, por mês, né, e quanto o mercado também está disposto a pagar por isso, né, aí na sua região. Você tem que analisar o mercado, fazer uma análise de mercado. E assim, vamos lá aqui, né? Eu coloquei aqui 3 mil reais por mês livre. Eu quero ganhar 3 mil e quero trabalhar aqui, eu vou mudar, eu vou botar, vamos supor que eu queira trabalhar 4 horas por dia, né? Que eu trabalhe, vou botar assim, 4 horas para contratos, né? Eu tenho disponível 4 horas por dia para deixar disponível para possíveis acontecimentos, né? A gente sabe que quando a gente fecha um contrato, não necessariamente a gente precisa estar indo sempre lá, mas a gente tem que fazer os cálculos supondo que a gente precise ir. Né? A gente nunca pode passar dos nossos limites, né? Porque caso aconteça, né, você precisa ter tempo disponível para suprir toda aquela demanda. Faz sentido? Então, assim, vamos supor, né, as 4 horas por dia, que dá o quê? 24 horas na semana, trabalhando de segunda a sábado, né? São 6 dias, 6 vezes 4, 24, que dá um total de 96 horas no mês, certo? E aqui, ele já dá para mim aqui a planilha, né? Vou mudar aqui para vocês verem. Se eu disser que eu quero trabalhar 6 horas, já muda aqui automaticamente os outros números, certo? Se eu disser que eu quero trabalhar 8 horas, também já muda aqui para mim o restante da planilha. Esse campo que está aí laranja é o campo que você pode editar, beleza? Mas eu vou deixar 4 aqui por enquanto. E aí o que acontece? 4 horas por dia.
significa que quantos contratos eu posso executar por mês? Um contrato por dia, 6 contratos por semana, 24 contratos por mês. É a minha capacidade de executar, né? Um contrato por dia, porque eu estou colocando em conta aqui que 4 horas, né, desde seu deslocamento, de você chegar, de você voltar para casa, né, e tudo mais. Claro, pode ter uma variaçãozinha de tempo aí, mas aqui é para a gente ter uma base, né, para a gente ter um caminho por onde ir. E aqui, né, a gente no lado aqui da nossa planilha tem para a gente calcular os nossos custos aí, nossos custos fixos e nossos custos variáveis. Coloquei aqui combustível para 24 dias, uma média de R$ 300, manutenção aí, vamos supor que seja uma moto, né? Mais R$ 100 aí de manutenção mensal. Claro, é só um exemplo aqui. Você deve sim ter esse custo todo corretinho, mas a gente está passando aqui por cima, né, para tá explicando como calcular, né, esse custo aí dos contratos. Custo fixo aqui eu coloquei seguro do automóvel, né, uma média de R$ 100 aí, mais crédito de celular, telefone, mais uns R$ 30 de crédito. E aqui ele já me dá o custo da minha hora trabalhada, né? Minha hora vai custar, aí o custo da minha hora é R$ 36,77. Isso para eu botar R$ 3.000 livre no meu bolso, certo? Claro, é o custo mínimo, né? A gente está falando do custo mínimo. Eu teria que, por exemplo, no mínimo, eu teria que vender, né, 4 horas por dia. Eu teria que trabalhar 4 horas todos os dias, cobrando esse valor de R$ 36,70 para colocar R$ 3.000 livres no meu bolso. Aqui para baixo aqui vai ficar mais claro para você, ó. Quando a gente for falar aqui, ó, quanto preciso vender no mês, ele já me deu total aqui, certo? De 3.530, no caso 3.000 que eu quero colocar no bolso, os 530 foi dos custos fixos e variáveis, né? O que eu preciso aí para me manter. Então, eu preciso vender 3.553, R$ 3.530 de contrato para suprir aí, né, a minha necessidade de ganhar R$ 3.000 por mês. Como cobrar o cliente? Então, aqui foi como eu falei anteriormente, né? O custo da minha hora é R$ 36. Como eu quero trabalhar 4 horas por dia, o custo do meu dia é R$ 147 e 08 centavos. Ou seja, independente, você pode até usar isso aqui, né, para outra, não só para contratos de manutenção, mas para serviço também que você for prestar. Se eu quero ganhar 3.000, o mínimo que eu tenho que cobrar do meu dia é R$ 147, levando em conta esses custos que a gente colocou, certo? Então, assim, isso aqui pode te ajudar muito aí, talvez você não tenha, essa aqui não é nem a nossa ideia de precificação, né? A gente tem um treinamento específico para precificação, que a gente também inclui o uso de sistema integrado, né? Para você deixar todas as despesas registradas em um sistema. Esse aqui é algo que a gente precisa saber, né, para estar calculando o contrato de manutenção aí da forma correta. Então vamos lá. Se eu mudar aqui para vocês, ó, vamos supor então que eu quero ganhar, né, que eu quero colocar no meu bolso R$ 5.000. Aqui, ó, o custo da minha hora muda, certo? Para R$ 57. E o custo do meu dia também muda para R$ 230. Beleza. E aí entra aquele terceiro fator, né, que eu falei dos 3 fatores principais que a gente deve levar em conta. O quanto eu quero ganhar, o quantas horas eu estou disposto a trabalhar e a análise de mercado, né? O mercado está disposto a pagar isso? Eu consigo aí fechar um contrato de R$ 230 mensais, né? Sim, consegue, depende da região, depende do segmento de mercado, certo? Então, assim, vamos mudar aqui outra variável aqui, né? Uma das 3 variáveis, que é a quantidade de horas, né? Ah, beleza, é R$ 5.000 que eu quero botar no bolso, mas eu vou trabalhar aí as 8 horas por dia, né? 6 dias de segunda a sábado, eu não indico, né? Ficar muito puxado, mas a gente está colocando aqui, né, pontos para vocês verem aí, fizerem de acordo com a realidade, com o momento de vocês. Então, assim,
48 horas na semana, 192 horas no mês, eu consigo executar 2 contratos por dia. Eu consigo ter até 48 contratos mensais. Aí vem o custo do meu dia, continua sendo 230, mas a diferença aqui agora, ó, o custo da minha hora cai bastante. Então, ó, vamos aqui de quantos contratos mensais eu preciso. Eu precisaria de 48 contratos, me pagando R$ 115 cada contrato. Olha como já muda, né? Eu vou executar 2 contratos por dia, o cara vai me pagar R$ 115 por mês, e eu vou ter ali colocando no bolso R$ 5.000 todos os meses. Claro que aqui os custos vão aumentar com o transporte e tudo mais, mas a gente, né, tá calculando aqui só para você ter essa base, essa ideia. Mas aqui embaixo, né, no mês A seria 48 contratos, os mesmos contratos do mês A no mês B seriam os mesmos, certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vem para outra questão aqui que acontece bastante, né? No meu caso aqui, na nossa região acontecia, que eram os contratos trimestrais, né, e os contratos bimestrais também, que existe. No meu caso, eu fechava mais contratos trimestrais, né? Vou colocar aqui um pouco, deixa eu mudar aqui, colocar um pouco mais para cima aqui minha imagem, para vocês verem aqui a questão do contrato trimestral, como é que funciona, enfim, né? Eu quero ganhar R$ 5.000, quero colocar no meu bolso R$ 5.000, quero trabalhar aí 8 horas por dia, né? Eu vou conseguir executar 2 contratos por dia, mas eu vou vender esse contrato trimestralmente. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos pular aqui o bimestral, certo? Vamos passar para o trimestral. O bimestral é bem difícil de acontecer, mas eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Então, a opção 1, né, eu vender 144 contratos. Eu tenho na minha lista, certo, de contratos, eu tenho 144 contratos, cada contrato desse me pagando R$ 115 trimestral. Assim, é um valor muito baixo, né, trimestral. Para vocês terem uma ideia, a média dos meus contratos trimestrais eram de coisa de R$ 350 a R$ 400 trimestrais. Como era que funcionava, né, esse contrato trimestral? Eu iria no comércio do cliente, na fazenda, eu iria lá uma vez a cada 3 meses, era minha obrigação com ele, era ir uma vez a cada 3 meses, para dar a manutenção preventiva. E caso acontecesse algum imprevisto aí dentro desse período de 3 meses, o meu cliente ele tinha direito a uma visita por mês gratuita. Raramente isso acontecia, porque quando a gente ia, a gente resolvia tudo, né, tentava prever o máximo de situações possível, então a gente conseguia ter um lucro muito bom em cima disso, certo? Assim, R$ 144 é surreal, é muito contrato. Pô, mas vamos diminuir. Como é que eu diminuo aqui? Posso diminuir aqui as minhas horas trabalhadas. Ó, vou trabalhar só metade de um dia, um contrato por dia. Baixou aqui, ó, para 72 contratos trimestral. É por isso que eu falo sempre do contrato trimestral. Vou bater nessa tecla. Na época, quando eu criei o plano de suporte, isso aqui ficou bem claro na minha mente. Pô, na hora de eu vender para o cliente, se eu for cobrar mensal para ele, né, vai ficar pesado para o cliente, e ele não, talvez não tenha tanta necessidade realmente de eu estar lá todo mês. Tem cliente que tem cliente que não tem, mas a maioria, no meu caso, não tinha necessidade. Bimestral, mas o trimestral tem até a questão, né, de você conseguir vender para o seu cliente. Os fabricantes determinam que a cada 3 meses a gente faça uma manutenção preventiva para o cliente e tal, e você vai pagar apenas o valor de R$ 300 trimestralmente, né? Você pode cobrar mensalmente, mas eu até cobrava trimestralmente, porque o cliente não via como uma despesa fixa, né? Ele via como uma despesa, só vou pagar daqui a 3 meses e o meu sistema está todo funcionando, eu tenho a garantia do que o meu sistema está funcionando. Isso era mais fácil para mim vender dessa maneira, certo? Para você pode ser diferente, mas eu estou dando aqui uma sugestão, né? Então, 72 contratos no total que eu tenha, eu posso até diminuir, porque aqui está dando o quê? Eu posso cobrar R$ 230 no contrato, né? Eu posso diminuir ou meu número de horas trabalhadas,
ou diminuir, ou aumentar aqui o valor, vamos botar para 7 mil aqui. Eu quero tirar 7 mil no mês, pronto, ó. Eu consigo ter 7 mil, ter 7 mil, né, vendendo 72 contratos trimestrais, certo? A R$ 313. Ó, agora lembrando, esses 7 mil reais aqui, né, não é mensal, ele é trimestral, certo? Caso, como é que ficaria aqui por mês? Ficaria menos de 3 mil, né, por mês. Deixa eu botar 9 mil. Aqui, ó, a ideia é essa. Seria R$ 400 que você ia cobrar trimestral, você ia receber trimestralmente, certo? 9 mil reais. Só que o que é que acontece? Você não precisa também estar vendendo, né? Não é os 72 de uma vez que você vai vender. Você vai vender lá, vai ter, vamos dizer, 20 em um mês, 25 no outro mês, mais 25 no outro mês. Vai entrar, no caso, né? Cada mês entra 20. Então, cada mês vai entrar 3 mil reais, certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que tem várias formas de você estar tirando aí, né, o valor que você deseja tirar, fazendo essas jogadas aqui, né, mexendo nessas variáveis, brincando, vendo o que melhor funciona para você, né, como vendedor, o que melhor funciona na sua região. Então tem todos esses fatores aqui que você pode estar, né, brincando aqui na planilha para ver como fica melhor, certo? Mas vamos voltar aqui. 5 mil, 5 mil trimestral. Aqui embaixo na planilha tem mais falando sobre isso, vai ficar mais claro para você. Ó. Quanto acho que dá para cobrar? Vamos lá para a questão da análise de mercado, né? Pô, residencial A, eu consigo fechar lá por R$ 100 de alto padrão, R$ 100 mensais, ou R$ 150 bimestral, ou R$ 300 trimestrais, certo? Residencial B, eu acredito, com minha experiência, a residencial B geralmente tem um motor, uma cerca. Se eu cobrar mais de R$ 40 por mês para ele, ele vai achar caro. Certo? Beleza, eu tinha contrato sim de 120, R$ 150 trimestral por cara. E geralmente isso aqui dá até mais problema do que outros, porque cerca elétrica, residência, motor, acaba dando muito problema. Então você tem que colocar bem na balança aqui, né, em relação aos seus custos, os custos que você vai ter para estar fazendo, né, esses contratos. No nosso caso, a gente era bem próximo da nossa sede, né, a cidade era pequena, então a gente não gastava tanto com deslocamento, geralmente no final do dia, dava para fazer uma logística, né, que não atrapalhava a gente. Então valia a pena a gente estar fazendo sim, né, esses pequenos contratozinhos. Mas, enfim, comércios pequenos também, né, uma ideia de R$ 50 aqui, até R$ 200 trimestrais. A questão de comércios maiores um pouco, né, que a gente já conseguiu cobrar até R$ 400 trimestral. A fábrica também era algo que tinha na nossa carteira, que a gente era nessa média de R$ 400 trimestral. E aqui nessa planilha você pode ver, ó, que no caso, se você fechar aqui, né, você pode criar até suas metas em cima dessa planilha aqui, ó. Eu vou fechar aí 4 residências de alto padrão, 10 comércios e 10 fábricas, né, mensais, valor, pagamento mensal, que eles vão me pagar aqui o valor de R$ 3.400 e eu vou ter, né, 3 mil e pouco livre, 2 mil, quase R$ 3.000 livre, né? Deixa eu alterar aqui para 3 mil, porque eu tinha feito tudo em cima de 3 mil, certo? O restante aqui. Pronto. Então, o valor que eu preciso, 3 mil, é para você ter uma base aqui, né? De 24 clientes. Você consegue brincar aqui nessa planilha. Bimestral, mesma coisa. Se eu fechar 8 contratos de residência, né? 20, seria 48 contratos. Seria 48 contratos, me pagando R$ 9.200. O valor que eu precisaria aqui bimestral seria 7.060. Aqui trimestral, eu consigo fechar 10 residências, eu quero um total aqui seriam 32 contratos totais, né?
e aí eu ia fechar 10 residências, ia fechar 6 comércio pequeno, 8 comércio médio e 8 fábricas, ia ter um total de R$ 10.600 só de contratos, né? E aqui uma coisa interessante é essa aqui, ó, a questão da quantidade máxima de contratos que você consegue, né? No caso do trimestral, você consegue pegar 72 contratos, certo? Então é mais uma vantagem que eu acho, porque tipo, eu não preciso estar lá no cliente todo mês, só vou estar lá trimestralmente. Eventualmente, se acontecer algum problema, eu vou lá sem cobrar nada ao cliente. Então, analisa aí, vê se faz sentido para você essa questão, certo? E aqui embaixo uma planilhazinha, né? Mais uma planilha para você estar criando suas metas aí. Que eu coloquei como exemplo, eu coloquei 3 tipos, né? Não necessariamente você precisa fechar apenas o contrato trimestral, ou contrato mensal, ou contrato bimestral. Você pode criar variação de acordo com a necessidade do cliente. Pois esse cliente eu acho que eu consigo fechar com ele aqui trimestral, que é vantajoso para mim, então eu vou fechar trimestral. Ou não, esse cliente aqui ele tem uma necessidade maior, que é preciso estar aqui realmente todo mês. Então, né, vai colocando na balança, vai fechando o contrato que for sendo viável. No final, ó, aqui está dando um total de 17 contratos, né? O cara está faturando, estaria faturando R$ 3.440, né? Quase chegando a sua meta. Se eu colocar aqui, aumentar aqui, se eu aumentar aqui para 2, ó, 2 contratos bimestrais, pronto, bateu. 18 contratos, você está batendo sua meta aí de contratos que você precisa, né? Você teria 18 contratos, nada surreal, né? Tudo dentro da realidade, sim. Você teria 5 contratos mensais, né? Que você ia receber mensalmente ali R$ 490. Você iria receber também 930 bimestralmente, né? E você estaria recebendo R$ 2.200 trimestralmente, beleza? Então é isso. A aula de hoje foi para falar a respeito dessa planilha aqui. Eu acho que ficou bastante claro, né? Lembrando aqui, né, pessoal, que a gente está falando, a gente teria que até acrescentar aqui. Eu vou acrescentar para vocês antes de deixar vocês para baixarem aí a questão aqui do total que você vai receber por mês, né? Fica interessante ter isso aqui também na planilha. Mas, enfim, eu acredito que o objetivo dessa aula que era, né, te mostrar o quanto você cobrar por cliente, o quanto você cobrar por tipo de cliente, né, em relação às três variáveis principais, que eu já falei várias vezes aqui, é o quanto você quer ganhar, né, colocar no seu bolso, a quantidade de horas que você quer trabalhar e essa análise de mercado que a gente fez aqui, que eu coloquei qual valor eu acho que dá para cobrar para o cliente. Esses três pontos aqui é que vai fazer você ter aí o valor do seu contrato, né, que você vai fazer você fechar contratos, fechar com lucro, e, né, garantir aí sua receita fixa recorrente, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.